Olá pessoal, aqui Carlos Lima mais uma vez, do Redescobrindo a Verdade, e nós vamos falar sobre um tema um pouco interessante hoje. Você sabia que pode não ter sido João, o discípulo, quem escreveu o livro do Apocalipse? Pode ter sido um outro João. E quem que fala sobre isso, né? Quem é a pessoa que chega a essa conclusão? Para relatar para debater esse tema, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre o livro História Eclesiástica, né, de Eusébio de Cesareia. Eusébio foi bispo de Cesareia, acredita-se ter nascido ali por volta de 270 e falecido entre o ano 339 e 340. A data do seu nascimento é baseada em fatos relatados em sua obra, né? Ele foi bispo de Cesareia de 315, 313 ou 315 em diante. E para este comentário eu usei uma versão em inglês de domínio público, né, sendo que foram traduzidos os textos que eu utilizei, para evitar assim algum problema com direitos autorais. Como eu vou usar um texto um pouco longo, né, então para evitar ter problemas com direitos autorais, eu peguei uma versão, embora mais antiga, mas que dá para a gente compreender e fiz a tradução para o português, né? Então foi utilizada uma versão de domínio público em inglês, com as notas do reverendo Arthur Koosman, né, ele fez a partir da versão de Heineken. Não sei se é essa a pronúncia correta. Então, quem na verdade fala sobre o livro do Apocalipse não é Eusébio, né? Eusébio ele transcreve as cartas de um bispo chamado Dionísio. E quem era Dionísio? Dionísio de Alexandria, chamado o Grande, foi o patriarca de Alexandria entre os anos de 248 e 265. Há muitas informações sobre Dionísio em virtude da extensa correspondência que foi expedida por ele em vida. Porém, apenas uma das cartas originais sobreviveu e conhecemos as demais pelas transcrições feitas por Eusébio de Cesareia em sua história ou em seu livro História Eclesiástica. No entanto, essas informações são mais detalhadas a partir da eleição ao episcopado. O que ele quer dizer? Quer dizer que o que nós conhecemos de Dionísio, a maioria do que nós conhecemos é a partir do momento em que ele se tornou bispo, né? Antes dele ser bispo, pouco se sabe a respeito dele. E o que Dionísio fala sobre o livro do Apocalipse? Ele faz uma comparação a partir do Evangelho de João e das cartas do mesmo autor com o livro do Apocalipse, fazendo uma longa análise do texto usando os padrões de comparação existentes na sua época. Então ele pegou uma cópia do livro do Apocalipse, uma cópia do Evangelho e cópias das cartas e analisou todos os escritos juntos. Então, muitas pessoas erroneamente acham que a Bíblia, como nós a conhecemos, recebeu o formato atual de maneira totalmente consensual e harmoniosa. Porém, não foi bem assim que as coisas aconteceram, tá, gente? Tem gente que acha que a Bíblia desceu do céu num formato que foi dado por um anjo, ou que os profetas entregaram tudo prontinho. Tem gente que acha que Abraão subiu o Monte Moriá com o machado numa mão e a Bíblia debaixo do outro braço. Não é bem assim, tá, gente? Não é bem assim que as coisas aconteceram. Então, havia alguns livros que eram discutidos, né? Isso está no livro 3, no capítulo 25, né, da História Eclesiásticas. Entre os escritos contestados por uns, que são, no entanto, reconhecidos por muitos outros, existem as chamadas Epístolas de Tiago, a de Judas, também a segunda Epístola de Pedro e as que são chamadas a segunda e a terceira Epístola de João. Eram livros discutidos, independente se eles pertencem ao evangelista João ou a outra pessoa, ou seja, não havia certeza sobre se realmente foram os apóstolos quem escreveram, né, esses livros. Por que que isso acontecia? Porque como houve a perseguição, muitos livros tinham que ser escondidos. E a seguir, às vezes, as pessoas eram mortas, né, eram martirizadas ou tinham que fugir. E depois passava muito tempo, esses livros eram encontrados e você não sabia dizer se realmente foi algum apóstolo que escreveu. Ele tinha ali o nome de um apóstolo, né? Mas você não poderia afirmar categoricamente que foi um apóstolo que escreveu. Então, alguns discutiam se realmente teria sido escrito pelos apóstolos. A Epístola de Judas, por exemplo, do livro de Enoque, que era considerado um livro apócrifo, né? Então, simplesmente por isso, muitas pessoas questionavam
a epístola de Judas, né, enquanto que a de Tiago, a de Pedro e de João, talvez não houvesse como comprovar que realmente foram eles que escreveram. Enquanto uns diziam que sim, outros diziam que não, e não havia como você realmente chegar a um consenso. Entre os escritos que já eram totalmente rejeitados, né, devem ser contados também os Atos de Paulo, havia um Atos de Paulo, os chamados pastor, eu conheço um chamado pastor de Hermas, eu creio que deve ser esse, e o Apocalipse de Pedro, havia um Apocalipse de Pedro. E além desses, a Epístola de Barnabé existente, e os chamados ensinamentos dos apóstolos, além disso, como eu disse, né, o Apocalipse de João, se parecer apropriado, pois, como foi dito, alguns rejeitam, mas outros classificam entre os livros que são aceitos. Então, enquanto alguns irmãos rejeitavam o Apocalipse de João, outros o aceitavam, classificavam entre os livros que são aceitos. Havia também um problema na região da Síria, né? A Bíblia síria, ela não possuía vários livros, né? Você pergunta quem é a Síria na fila do pão. Hoje você poderia até dizer isso, mas na época havia uma grande comunidade cristã na Síria. E em siríaco o nome era Peshita, né? Aplicava-se primeiramente ao padrão bíblico comum na Síria do século IX. Ao contrário do cânon grego, a Peshita não tinha a segunda epístola de Pedro, a segunda epístola de João, a terceira epístola de João e a epístola de Judas e o Apocalipse de João não continham na Bíblia da região da Síria. Então aqui Eusébio começa a falar realmente de Dionísio, né? Ele começa a transcrever as cartas de Dionísio, ele fala várias coisas sobre Dionísio, até que ele chega aqui nesse capítulo em que ele fala sobre o livro do Apocalipse, né? E ele começa dizendo, depois ele, Dionísio no caso, fala dessa maneira do Apocalipse de João. Alguns antes de nós deixaram de lado esse livro e rejeitaram completamente, criticando capítulo por capítulo e pronunciando sem sentido o argumento, e sustentando que o título é fraudulento, pois dizem que não é obra de João, nem é uma revelação, porque está coberta densamente por um véu de obscuridade. E eles afirmam que nenhum dos apóstolos e nenhum dos santos, nem ninguém na igreja é seu autor, mas aquele Cerinto, que fundou a seita que foi chamada depois dele. O Cerinto, desejando autoridade respeitável para sua ficção, prefixou o nome, né? Eles achavam que era um herege chamado Cerinto, que tinha criado uma seita, quem que escreveu o Apocalipse e prefixou o nome. Pois a doutrina que ele ensinava, Cerinto no caso, era que o reino de Cristo será terreno, e como ele próprio era devotado aos prazeres do corpo e totalmente sensual em sua natureza, ele sonhou que aquele reino consistiria nas coisas que ele desejava, a saber, nas delícias da barriga e da paixão sexual, isto é, em comer, beber e casar, e em festas e sacrifícios, e o assassinato de vítimas, sob o pretexto de que ele pensou que poderia satisfazer seus apetites com uma graça melhor, né, melhor do que a graça contida nos evangelhos. Mas Dionísio tem uma posição diferente, né? Ele diz: mas eu não poderia me aventurar a rejeitar o livro, pois muitos irmãos o têm em alta estima, mas eu supunha que está além da minha compreensão. E há um sentido oculto, aliás, e um significado maravilhoso em cada parte, pois se não entendo, suspeito que um sentido mais profundo está por baixo das palavras. E ele continua dizendo: não o meço e julgo pela minha própria razão, mas levando em conta mais a fé, considero que isso está muito alto para eu entender. Ou seja, racionalmente ele vê que ele não tem como julgar ali, mas ele cria que realmente era inspirado e que estava muito além da compreensão dele. E não o rejeito por o que não posso compreender, mas me pergunto por que eu não entendo, né? Ele não rejeitava pelo simples fato de não poder compreender, mas ele não entendia porque o livro estaria assim tão oculto. Depois disso, ele examina todo o livro do Apocalipse, tendo provado que é impossível entendê-lo de acordo com o sentido literal, ou seja, é impossível você analisar o texto como se aquelas coisas acontecessem literalmente, então ele procede à seguinte análise. Terminada toda a profecia, por assim dizer, o profeta declara: bem-aventurados que observam e também a si mesmo, pois ele diz: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, e eu, João, que vi
e ouvir essas coisas. Ou seja, ele diz que é bem-aventurado as pessoas que guardam, e ele também é bem-aventurado por ouvir e ver aquelas coisas. Portanto, que ele foi chamado João, ele conclui, e que esse livro é obra de um João, eu não nego. E também concordo que é obra de um homem santo e inspirado, mas não posso admitir prontamente que ele era o apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, por quem o Evangelho de João e as epístolas católicas, entenda aqui católica como universal, né? A Igreja Católica como instituição ainda não existia, mas toda a igreja era chamada de católica, por quem o Evangelho de João e a Epístola Católica foram escritas. Por isso julgo pelo caráter de ambos os livros, né, e as formas de expressão e toda a execução do livro que não é ele, não é dele, ou seja, não é de João, pois o evangelista em nenhum lugar dá seu nome ou se proclama, seja no Evangelho ou na Epístola. E mais adiante ele acrescenta: mas João nunca fala como se estivesse se referindo a si mesmo, ou como se estivesse se referindo a uma outra pessoa, né? Mas o autor do Apocalipse se apresenta logo no início. A revelação de Jesus Cristo que ele lhe deu para mostrar aos seus servos rapidamente. E ele o enviou e o significou por seu anjo ao seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e do seu testemunho, sim, de todas as coisas que ele viu. Ou seja, nunca fala de si mesmo na primeira pessoa, o João que escreveu o evangelho, no caso. Como eu, João, nem na terceira pessoa, como eu, seu servo João. Ele está querendo dizer que João, em nenhum momento, ele se apresenta, ou seja, seja no evangelho que ele escreveu, seja nas cartas, ele nunca se apresenta na primeira pessoa, como eu, João, ou mesmo na terceira, seu servo João, ele sempre se apresenta de uma outra forma, né? Em seguida, o escritor do Apocalipse, ainda ele está falando, ele escreve uma epístola, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, né? Graça seja com vocês e paz, né? São as cartas que as igrejas. Mas o evangelista não prefixou seu nome nem na epístola católica, mas sem introdução ele começa com o mistério da própria revelação divina. Ou seja, ele está querendo dizer que nem nas cartas, embora o escritor do Apocalipse começa como eu, João, né, João, as 7 igrejas da Ásia, no caso João, o discípulo, nem nas suas cartas pessoais, ele começa como eu, João. Né? Ele começa com aquilo que foi desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e ele ainda afirma que foi por causa dessa revelação que o Senhor abençoou a Pedro, né? Por causa dessa condição de não revelar a si mesmo, mas sempre procurar revelar Jesus. Quando Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Pedro se adianta e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus diz: bendito és tu, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque não foi a carne, não foi o sangue que você revelou, mas meu Pai celestial. Então ele diz que João procurava sempre apresentar a Jesus, mas nem na reputada segunda ou terceira epístola de João, né, as cartas de João, que na época eram reputadas, embora sejam muito curtas, nem nelas o nome João aparece, mas lá está escrita a frase anônima, o ancião. Não considerou dar seu nome uma vez e prosseguiu, no caso João do Apocalipse, ele não considerou dar seu nome uma vez e prosseguiu com seu trabalho, mas ele assume novamente: eu, João, que também sou seu irmão e companheiro na tribulação e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que se chama Patmos, por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Bem-aventurado que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, que vi e ouvi essas coisas. Ele vai citando todas as vezes que João se apresenta. Mas aquele que escreveu essas coisas, que ele foi chamado de João, deve ser acreditado, como ele diz. Mas quem ele era, de fato, não aparece, pois ele não disse, como muitas vezes no Evangelho, que ele era o amado discípulo do Senhor, ou aquele que se deitou em seu peito, ou o irmão de Tiago, ou a testemunha ocular e ouvinte do Senhor, né? Pois ele teria falado dessas coisas se quisesse se mostrar claramente. Mas ele não diz nenhuma dessas coisas, mas fala de si mesmo como nosso irmão e companheiro, e uma testemunha de Jesus, e abençoado porque tinha visto e ouvido aquelas coisas, né? Ele fala como se João, o escritor do Apocalipse, tivesse
tendo aquela relação com o sobrenatural, com Jesus, pela primeira vez na sua vida. Ele parece alguém que está vendo aquelas coisas pela primeira vez. Ele acha estranho também que João ele sempre se manifestava como discípulo amado, embora ele procurasse sempre revelar Jesus, ele sempre se manifestava, ou como discípulo amado, ou como aquele que se recostava no peito do Senhor. E ele conclui que ele é da opinião de que havia muitos, né, naquela época havia muitos com o mesmo nome do apóstolo João, que por causa do seu amor por ele, e porque eles o admiravam e o imitavam, e desejavam ser amados pelo Senhor como ele era, tomaram para si o mesmo sobrenome, como muitos dos filhos dos fiéis são chamados de Pedro e de Paulo, né? Então, ele acreditava que o nome não era garantia de que fosse João, porque era muito comum, né? Pelo apreço, pelo amor que as pessoas tinham pelos discípulos, pelo sonho de ser amado como eles foram, né? Muitos colocavam o nome de Paulo, de Pedro e de João nos seus respectivos filhos. E ele continua dizendo, por exemplo, há também outro João, aqui ele está de sobrenome Marcos, ele está falando do sobrinho de Barnabé, João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, mencionado nos Atos dos Apóstolos, que Barnabé e Paulo levaram consigo, de quem também é dito. E eles também tinham John ou João como seu assistente. Mas que foi ele quem escreveu isso, eu não diria, pois não está escrito que ele foi com eles para a Ásia, mas agora, quando Paulo e sua comitiva zarparam de Pafos e eles chegaram a Perge, na Panfilha, e João, partindo deles, voltou, ou apartando-se deles, voltou para Jerusalém, né? Paulo fica, inclusive, chateado por João Marcos não ter seguido com eles até a Ásia. Mas eu acho que João, no caso, esse João que escreveu o Apocalipse, ele conclui no verso 16, acho que ele era algum outro da Ásia, como eles dizem que existem 2 monumentos em Éfeso, ou seja, na cidade de Éfeso havia 2 monumentos, cada um com o nome de João, né? Então provavelmente haviam 2 João ali que foram muito importantes na cidade de Éfeso. E por causa das ideias e das palavras e seu arranjo, pode ser razoavelmente conjecturado que este João é diferente do outro, pois o Evangelho e a Epístola concordam entre si e começam da mesma maneira. Um diz: no princípio era o Verbo, o outro, o que era desde o princípio. E depois, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E o outro, na carta, no caso, diz as mesmas coisas ligeiramente alteradas. O que temos ouvido, o que vimos com os nossos olhos, que contemplamos, e nossas mãos apalparam da palavra da vida, e a vida foi manifestada. Pois ele introduz essas coisas no início, mantendo-as, como é evidente pelo que segue, em oposição àqueles que diziam que o Senhor não veio em carne. E, portanto, também ele cuidadosamente acrescenta: e nós vimos e testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestado. O que vimos e ouvimos, declaramos para vocês também. Ele se apega a isso e não se desvia do seu assunto, mas discute tudo sobre os mesmos princípios e expressões, alguns dos quais mencionaremos brevemente. Aqui ele começa a falar das diferenças, das coisas que são citadas no Evangelho e que ele não vê, parece não fazer parte do vocabulário de quem escreveu o Apocalipse, né? Então ele diz: qualquer um que examine cuidadosamente o evangelho ou a carta, vai encontrar as frases a vida, a luz, escuridão, ocorrendo frequentemente em ambos. Também continuamente verdade, graça, alegria, a carne e o sangue do Senhor, o juízo, o perdão dos pecados, o amor de Deus para conosco, o mandamento de que nos amemos uns aos outros, que devemos guardar todos os mandamentos, a convicção do mundo, do diabo, do anticristo, a promessa do Espírito Santo, a adoção de Deus, a fé continuamente exigida de nós, o Pai e o Filho, ocorrem em todos os lugares. A verdade é claramente para ser visto que o mesmo caráter marca o Evangelho e a Epístola por toda a parte, ou seja, eles citam em vários momentos, citam frases e palavras que são vistas tanto na carta quanto no Evangelho.
Mas o Apocalipse é diferente desses escritos e estranho a eles, sem tocar nem no mínimo limítrofe a eles, né? Ou seja, tem frases que são muito comuns, palavras que são muito comuns, tanto no Evangelho quanto nas cartas, e que sequer não aparecem em nenhum momento no livro do Apocalipse. Quase que, por assim dizer, sem sequer uma sílaba em comum com eles. Prossegue aqui, né, na sua pesquisa, e ele diz que a epístola, deixando de lado o Evangelho, não menciona nem contém qualquer afirmação do Apocalipse. Nem o Apocalipse fala da epístola, mas Paulo, em sua epístola, dá alguma indicação de suas revelações, embora ele não as tenha escrito por si mesmo, né? Paulo fala que ele teve revelações, ele cita isso nas cartas dele, mas ele fala que não era lícito, ou seja, ele não recebeu a incumbência de passar essas revelações aos homens. Além disso, pode-se mostrar também que a dicção do Evangelho e da Epístola difere daquela do Apocalipse, pois eles, o Evangelho e a Epístola, foram escritos não só sem erro quanto à língua grega, mas também com elegância em sua expressão, em seus raciocínios e em toda a sua estrutura. Eles estão longe mesmo de trazer qualquer barbárie ou solecismo, ou qualquer vulgarismo, pois o escritor tinha, como parece, tantos requisitos do discurso, isto é, o dom do conhecimento e o dom da expressão, pois o Senhor os havia concedido a ele. Né? Ele deixa claro que quem escreveu o Evangelho e as cartas tinha um grego perfeito, escrevia muito bem e, além disso, escrevia com elegância em sua expressão e em seus raciocínios e em toda a sua estrutura. Ou seja, era um cara versado no grego, uma pessoa realmente culta e um grande orador, né? Também a pessoa que escreveu o Evangelho e que escreveu as cartas. E ele conclui dizendo: Eu não nego que o outro escritor viu uma revelação e recebeu conhecimento e profecia. Percebo, no entanto, que seu dialeto e língua não são gregos exatos, mas que ele usa expressões idiomáticas e, em alguns lugares, solecismos. É desnecessário apontá-los aqui, pois não quero que ninguém pense que eu disse essas coisas com espírito de zombaria, pois disse o que disse apenas com o propósito de mostrar claramente a diferença entre os escritos. Ou seja, ele faz questão de frisar que ele não está falando isso para dizer que quem escreveu o Apocalipse não sabia escrever, não tinha cultura, não é nada disso. Ele está dizendo apenas para mostrar que havia uma grande diferença entre o escrito do Evangelho e das cartas com o escrito do Apocalipse. Né? Ele conclui a sua pesquisa dessa forma, concluindo que quem escreveu, na concepção dele, quem escreveu o Evangelho e as cartas foi uma pessoa, e quem escreveu o Apocalipse foi uma pessoa totalmente diferente. Aí você pode perguntar, mas João pode ter narrado, né? Pode ter falado enquanto alguém escrevia, anotado. É possível que isso tenha acontecido, mas mesmo assim você encontraria similaridades, porque quem fala tem um jeito peculiar de falar, quem conta uma história tem um jeito característico de contar histórias. Então você acabaria encontrando, mesmo que a escrita fosse diferente, você encontraria sim algumas similaridades na forma de expressão, na forma de falar, nas palavras utilizadas, né? E ele diz que ele não encontra absolutamente nenhum tipo de similaridade entre os escritos. Aqui eu coloquei aqui o idiotismo linguístico, né? É conhecido como expressão idiomática. Você pode ler aí, trata-se de uma forma, uma maneira de dizer que contraria os princípios gerais da gramática por não poder ser analisada, porém é aceita no falar normal, né? Ou seja, você fala de um jeito, mas normalmente quando você vai escrever, você não escreve do jeito que você fala. E o idiotismo vem do grego idios, que quer dizer próprio. Também é dito de palavras que não têm tradução para outra língua, como a palavra saudade, por exemplo. Ele dá a entender que o escritor de Apocalipse escrevia algumas frases da mesma maneira que ele falava, né? Ele não fala, ele usava expressões que normalmente você usa para conversar,
mas não usa para escrever. Solecismo é considerado um erro na estrutura sintática das frases de acordo com a gramática normativa, no caso do português, né? Atentando contra as normas de concordância, de regência, colocação e má estruturação dos termos da oração, ou seja, ele cometia erros na hora de estruturar a oração, quem escreveu o Apocalipse. E o estrangeirismo, né, o processo que introduz palavras vindas de outros idiomas na língua portuguesa, no caso deles lá no grego. Haviam palavras que não eram oriundas do grego e que o escritor de Apocalipse ele utilizou. Uma coisa que eu posso dizer, gente, a respeito disso é que eu achei, quando eu li comecei a ler a Bíblia, eu me apaixonei pelo Evangelho de João, né? E eu li muito o Evangelho de João. E quando eu fui fazer uma leitura completa do Apocalipse, eu realmente estranhei, não me parecia realmente que eram as mesmas, mesmo eu estando lendo uma tradução, não me pareciam que eram as mesmas pessoas escrevendo, né? A forma de escrever do Apocalipse realmente é muito diferente, né, da forma de escrita que existe nos evangelhos. Os evangelhos, tanto o evangelho quanto as cartas, ele tem uma conotação até meio poética, né? Quando você começa a ler o Evangelho de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, enquanto que o Apocalipse ele tem mais uma construção de uma narrativa realmente, né? De alguém que simplesmente viu e simplesmente consegue ali narrar os fatos, narrar o que está acontecendo, sem acrescentar nada, sem conseguir dar um pouco de brilho, uma colocação diferente para aquela narrativa. Mas isso não é nenhuma garantia de que não foi João quem escreveu o livro, né? Na verdade, nós não temos como chegar a essa conclusão. Você não tem elementos para garantir que foi João que escreveu e não tem elementos para garantir que não foi ele que escreveu. Isso é o interessante de você fazer essa análise, né? A verdade é que os bispos, quem veio depois, né, os líderes da igreja analisaram e acharam por bem que o livro do Apocalipse, tanto o livro do Apocalipse como a carta de Tiago, a de Judas, a segunda epístola de Pedro e as duas últimas epístolas de João fossem incluídas na Bíblia Sagrada e elas estão aí, né, até os dias de hoje. Se você tiver ou quiser adquirir o livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, você vai encontrar esse estudo de Dionísio no livro 7, né? São vários livros, mas normalmente você encontra tudo numa versão só. Então esse estudo de Dionísio vai estar no livro 7, no capítulo 25, nos versos de 1 a 27. Inclusive lá você vai encontrar provavelmente uma versão mais atualizada, né, que dá até para você entender um pouco melhor. Como eu peguei de uma versão muito antiga, a contextualização talvez não ficou tão boa, mas se você pegar uma versão atual, provavelmente você vai entender ainda melhor as colocações de Dionísio. E eu quero agradecer por você ter ficado até aqui, assistido esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações aí dos próximos vídeos. Então, para este comentário foi usada uma versão em inglês de domínio público, sendo feita a tradução dos textos utilizados para evitar assim algum problema, como é um texto longo, então é para evitar algum problema com direitos autorais, com versões de direitos autorais em português. Essa versão que eu usei é do reverendo Arthur Kuzman, né? E ele se baseou numa versão de Heineken, né? Made from Heineken, que não sei se esse nome é alemão, não sei nem se a pronúncia é essa, mas ele fez a tradução para o inglês e colocou as anotações e fez todas as anotações. É uma versão de abril de 1890. Então tá bom, pessoal, ficando por aqui. Agradeço vocês por ter ficado comigo até aqui. Esse é um tema que muitas pessoas vão considerar um tema sensível, né? Mas eu aprendi ao longo da minha vida que a gente não deve ter medo de temas sensíveis, até porque o próprio Jesus se caracteriza como a verdade, né? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não pode ter medo
de verdades, né. O que você não pode também é aceitar tudo como verdade absoluta. E eu estou colocando isso aqui mais a título de curiosidade e principalmente para que vocês vejam que, ao contrário do que muita gente pensa, não foi tão fácil, tão simples assim, e não houve tanta concordância na hora de formatar os livros da Bíblia, na hora de fechar o cânon sagrado, né, os livros que foram considerados sagrados pela igreja. Na época, quem fez isso foi a Igreja Católica, né. Existiam inclusive alguns livros que foram retirados depois pela Reforma Protestante, mas não foi uma coisa tão simples e feita de forma totalmente concordante como muitos pensam, tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe a carreira, o caminho, a jornada de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.